Resumo semanal da novela Coração Acelerado, de 23 a 28 de fevereiro. Segunda. O peso do arrependimento é uma carga que ninguém deveria carregar nos últimos suspiros de vida e Eliomar sente isso no fundo da alma de uma forma devastadora. Ele sabe que o tempo está escorrendo como areia fina entre os dedos e a única coisa que realmente deseja antes que a cortina se feche é o perdão sincero. Com a voz embargada e o olhar suplicante, ele chama Janete e Zilá para bem perto do seu leito de dor. Ele implora com as últimas forças que restam para que as duas deixem as mágoas de lado e façam as pazes de uma vez por todas. Eliomar quer partir com o coração leve e ver as duas unidas novamente antes que o silêncio eterno tome conta de tudo e apague as chances de reconciliação. Cada palavra dele sai com um esforço sobre-humano e o ar no quarto fica carregado de uma melancolia profunda. Ele olha para o rosto de cada uma tentando encontrar um sinal de que seu pedido será atendido. Enquanto esse momento de redenção e despedida acontece em um ambiente tomado pela tristeza, o perigo se move silenciosamente por outro lado da cidade. Giovanna está agindo como uma sombra perigosa e decide que é o momento perfeito para invadir a casa de João Raul. Ela se move com uma agilidade assustadora e entra no imóvel sem que absolutamente ninguém perceba sua presença maligna. O risco de ser pega em flagrante é enorme, mas a determinação dela em conseguir o que quer é muito maior do que qualquer medo. Ela vasculha cada canto com os olhos atentos e o coração frio enquanto lá fora o destino de Eliomar se cumpre. O ar na pacata cidade de Bom Retorno parece parar por um instante em sinal de respeito e luto. A notícia finalmente se espalha pelos quatro cantos e o impacto é imediato. Eliomar não resistiu ao peso dos anos e das doenças e faleceu deixando um vazio imenso no peito de todos que o conheceram. A tristeza toma conta das ruas de Paralelepípedo e as pessoas se compadecem com a partida de um homem que marcou a história de cada família ali. O luto é coletivo e o choro sincero ecoa pelas casas simples enquanto a ficha começa a cair para quem ainda tinha esperança. Mas a morte de Eliomar é apenas o começo de uma tempestade de proporções bíblicas que ninguém previu. Nora surge no meio do velório com uma revelação que gela o sangue de quem estava por perto tentando processar a perda. Ela avisa Zilá e Janete que Eliomar não partiu deste mundo sem antes organizar o futuro de todos com uma precisão cirúrgica. Ele deixou um testamento bem detalhado e guardado a 7 chaves, e o que está escrito naquele papel amarelado tem o poder de mudar vidas para sempre ou destruir legados inteiros. A tensão aumenta a cada segundo quando Nora percebe que algo muito valioso e perigoso sumiu debaixo do seu nariz. O seu livro de ervas que guarda segredos ancestrais e fórmulas que podem curar ou matar foi roubado do seu esconderijo. Nora sente o sangue ferver e não tem dúvidas de quem está por trás desse crime audacioso. Ela vai direto confrontar Sinara com um ódio que transborda pelo olhar. O embate entre as duas é tenso e carregado de acusações pesadas enquanto o mistério sobre o paradeiro do livro cresce e assombra a vizinhança. O clima de desconfiança se espalha como pólvora em um barril pronto para explodir e ninguém mais se sente seguro dentro da própria casa. No meio de tanta confusão e dor, o conteúdo do testamento de Eliomar é finalmente revelado para as partes interessadas e o impacto é simplesmente devastador para os nervos. Zilá não consegue acreditar no que está ouvindo e a revolta toma conta do seu ser de uma forma incontrolável. Ela se sente traída profundamente pela escolha que Eliomar fez no último momento e não aceita de jeito nenhum o que foi determinado pelo homem que ela acabou de ajudar a enterrar. O ódio brilha nos olhos dela com uma intensidade que assusta os presentes e a paz que Eliomar tanto pediu no seu leito de morte parece ser uma ilusão impossível de alcançar agora. A decisão dele foi um golpe inesperado que fere o orgulho de Zilá e abre uma ferida purulenta que dificilmente vai cicatrizar com o tempo. As alianças que pareciam sólidas estão sendo testadas pelo fogo da ganância e a sede de poder começa a falar muito mais alto do que a saudade do falecido. O que Eliomar escreveu naquele documento oficial vai colocar todos em pé de guerra e a cidade de Bom Retorno nunca mais será a mesma depois dessa revelação bombástica que mexe com as estruturas do poder local. O mistério do livro de ervas roubado e a revolta cega de Zilá são apenas a pontinha de um iceberg de uma trama cheia de vingança e segredos obscuros que estavam enterrados há décadas. Ninguém sabe quem será o próximo a ser atingido pelas consequências das escolhas de Eliomar e o medo do que vem a seguir está estampado em cada rosto suado. O dinheiro e as posses agora têm um novo dono, mas o preço para manter isso será cobrado em sangue e lágrimas. A cidade inteira observa em silêncio enquanto as famílias se despedaçam por causa de um papel assinado. A ganância de Sinara com o livro roubado se mistura ao ódio de Zilá, criando um ambiente onde a traição é a única moeda de troca que restou.
Eliomar partiu deixando um rastro de discórdia que ninguém sabe como apagar. Cada detalhe do testamento parece ter sido pensado para testar o caráter de quem ficou e os resultados são decepcionantes. Janete tenta manter a calma, mas a pressão ao redor é insuportável e as palavras de paz do falecido parecem ter sido levadas pelo vento frio da noite. A sombra de Giovanna continua pairando sobre a casa de João Raul, indicando que o caos apenas começou a se instalar. O livro de ervas nas mãos erradas pode significar o fim de muitas linhagens em bom retorno e Nora sabe disso melhor do que ninguém. Ela pressiona Sinara contra a parede exigindo a verdade, mas o que recebe em troca é um sorriso cínico que esconde segredos ainda piores. Zilá caminha de um lado para o outro em sua casa planejando como derrubar a última vontade de Eliomar, nem que para isso ela tenha que destruir a memória dele. A revolta dela se transforma em um plano de vingança que não poupará nem mesmo os inocentes que cruzarem o seu caminho. A cidade que antes era calma agora vive sob o signo da suspeita e do medo constante. Quem será o primeiro a quebrar o silêncio e confessar os pecados que Eliomar tentou redimir? A morte dele abriu uma caixa de Pandora que ninguém tem o poder de fechar novamente e as consequências serão sentidas por gerações. O testamento não é apenas um documento de partilha, mas sim uma sentença de discórdia que vai arrastar todos para um abismo de conflito sem fim. Enquanto o corpo de Eliomar baixa à terra, a alma de Bom Retorno começa a escurecer sob o peso das revelações que ainda estão por vir. A luta pelo poder apenas começou e os envolvidos estão dispostos a tudo para garantir sua parte na herança maldita. A tensão é palpável em cada esquina e os sussurros sobre o que realmente aconteceu no quarto de Eliomar começam a ganhar contornos sinistros. Nada será como antes e o preço da paz que ele tanto pediu será muito mais caro do que qualquer um ali pode pagar. O ódio de Zilá se torna o combustível para uma nova guerra familiar que promete não deixar pedra sobre pedra. A invasão de Giovanna e o roubo de Sinara são apenas as primeiras peças de um tabuleiro de xadrez onde a morte foi apenas o movimento inicial. Terça, a ganância tem um gosto amargo, mas para Zilá, ela é o único combustível que restou depois que o testamento de Eliomar foi aberto. O clima entre as irmãs nunca esteve tão pesado e a reconciliação pedida no leito de morte já foi esquecida. Zilá olha fixo nos olhos de Janete e a afirmação sai como um veneno que escorre lentamente. Ela não vai desistir das terras do Caturama. Aquelas terras representam muito mais do que solo fértil, representam o poder que ela acredita merecer por direito. Janete sente o impacto de cada palavra e percebe que a guerra pela herança está apenas começando. A determinação de Zilá é cega e ela está disposta a passar por cima de qualquer laço de sangue para colocar as mãos no que deseja. O Caturama virou o campo de batalha de uma família que acaba de enterrar seu patriarca, mas que já afia as facas para a partilha dos bens. A tensão entre as duas é uma ferida aberta que ninguém consegue estancar e o ódio de Zilá parece crescer a cada minuto que passa sem que ela tenha o controle total da situação. Enquanto o luto é manchado pela cobiça, no mundo das aparências e do sucesso, Roney começa a traçar planos audaciosos que prometem sacudir a calmaria da região. Ele tem uma visão de marketing que pode mudar o rumo da carreira de muita gente e decide que é o momento de aproveitar a imagem de Nayane. A ideia é colocá-la como a estrela central em um novo clipe de João Raul. Roney enxerga o potencial explosivo dessa combinação, mas nem todos compartilham do seu entusiasmo comercial. A Laurzinho sente uma pontada de incômodo imediata. O ciúme e a preocupação com a exposição de Nayane começam a corroer o rapaz por dentro, criando um desconforto que ele mal consegue esconder. No entanto, Nayane não parece se importar com as inseguranças alheias. Ela ouve a proposta de Roney e seus olhos brilham com a possibilidade da fama e do destaque. Ela aprova a ideia prontamente, ignorando o mal-estar que isso causa ao seu redor. Para Nayane, o brilho dos holofotes vale qualquer conflito doméstico. Mas se o clima está esquentando nos negócios, na casa de João Raul a temperatura atingiu o ponto de ebulição. Agrado, que sempre zelou por aquele ambiente, sente o sangue ferver ao descobrir o que jamais deveria ter acontecido. A presença de Giovanna naquela casa é como um insulto pessoal para ela. A invasão silenciosa de Giovanna deixou rastros e Agrado entra em um estado de revolta absoluta ao perceber que a intimidade daquele lar foi violada. A fúria de Agrado não é apenas por ciúme, é por sentir que o terreno que ela protege está sendo invadido por uma predadora. E as coisas só pioram quando ela encontra algo que confirma seus piores pesadelos. Ao entrar no quarto de João Raul, Agrado se depara com uma peça de roupa íntima de Giovanna jogada de forma provocativa. O impacto visual dessa descoberta é como um tapa na cara.
A irritação se transforma em uma indignação profunda e Agrado sente que foi traída dentro do seu próprio domínio. O caos instalado na casa de João Raul é música para os ouvidos de Nayane. Ela observa de longe o circo pegar fogo e sente uma satisfação perversa com o conflito criado. Ver Agrado e João Raul em pé de guerra por causa das armações de Giovanna é exatamente o que ela queria para desestabilizar os alicerces daquela família. Nayane saboreia o caos como se fosse um banquete, percebendo que quanto mais eles brigam, mais espaço sobra para suas próprias ambições. Ela sabe que Giovanna é uma peça perigosa nesse tabuleiro, mas por enquanto, os estragos que ela está causando servem perfeitamente aos seus propósitos obscuros. Enquanto isso, as relações paralelas continuam a se desgastar. Agrado, ainda processando a raiva, busca conforto em Zuzu e desabafa sobre suas percepções amargas. Ela comenta abertamente que Valmir não gosta dela e que sente a rejeição dele em cada gesto. O desabafo é carregado de uma carência que a dureza do dia a dia não consegue esconder. Zuzu ouve tudo com cautela, sabendo que em bom retorno as palavras têm peso de chumbo e qualquer comentário pode se transformar em uma nova fofoca destrutiva. O ambiente é de total desconfiança e cada personagem parece estar jogando seu próprio jogo de sobrevivência emocional. No meio de tanta discórdia, um momento de vulnerabilidade surge onde menos se espera. Luan resolve abrir o coração e se declara para Eduarda em um gesto de coragem que destoa do clima de guerra da cidade. Ele coloca seus sentimentos para fora, esperando encontrar um porto seguro em meio ao mar revolto de interesses que o cerca. A declaração de Luan é um respiro de humanidade, mas em um lugar onde todos escondem segredos, até o amor pode ser usado como arma. Eduarda recebe as palavras com surpresa, mas o peso do que está acontecendo ao redor impede que qualquer alegria seja completa. A desconfiança também bate à porta de Alaor, que começa a olhar com outros olhos para os pedidos constantes de Clara. Ele sente que há algo de errado, um interesse oculto que não está sendo revelado. A intuição de Alaor o deixa em alerta máximo e ele começa a questionar cada passo dela. Sinara, sempre atenta aos movimentos de todos para proteger seus próprios interesses e o livro de ervas que agora está em sua posse, também entra em estado de alerta. Ela percebe que o cerco está se fechando e que qualquer erro pode expor seus crimes. O clima na cidade é de vigilância constante. Ninguém dorme tranquilo enquanto o testamento de Eliomar não for cumprido e enquanto as terras do Caturama estiverem em jogo. Zilá continua firme em seu propósito de guerra. Ela não aceita a derrota e começa a articular seus próximos passos para tomar o que acredita ser seu. A briga com Janete é definitiva e o rastro de destruição que essa disputa vai deixar promete ser irreparável. A cada nova descoberta na casa de João Raul, Agrado se sente mais afastada da paz que um dia teve. E a presença constante de Giovanna como uma ameaça invisível torna a vida de todos um inferno particular. O palco está montado para um confronto que vai além das palavras, onde a posse da terra e o controle do desejo vão definir quem sobrevive e quem será enterrado pelas consequências de suas próprias escolhas. O testamento de Eliomar abriu as portas do inferno em bom retorno e agora todos estão queimando no fogo da própria ganância. Quarta, o desespero de João Raul é visível e ele tenta a todo custo limpar sua imagem diante do furacão que se instalou em sua vida. Ele olha nos olhos de Agrado e jura, com a voz embargada pela urgência, que tudo não passou de uma armadilha cruel. João Raul afirma com toda a certeza do mundo que Giovanna armou cada detalhe daquela situação humilhante apenas para destruir a confiança que existia entre eles. Ele se sente como um animal acuado, tentando provar que a peça de roupa íntima encontrada em seu quarto foi plantada como uma prova falsa de uma traição que ele jura não ter cometido. Mas as palavras dele parecem ecoar em um vazio, pois a semente da dúvida já criou raízes profundas no coração de Agrado. Enquanto o caos doméstico consome João Raul, Eduarda decide abrir o jogo e procura Agrado para uma conversa franca e carregada de sentimentos. Ela revela cada detalhe da declaração apaixonada que recebeu de Luan, deixando Agrado surpresa com a coragem do rapaz em meio a tanta confusão na cidade. Esse momento de confidência traz um respiro de humanidade, mas também coloca mais lenha na fogueira das emoções que dominam Bom Retorno. A vida de Lia e Julinha recebe um brilho inesperado com a visita de Leandro, que traz consigo um pouco de leveza para aquele ambiente tão marcado pelas tensões recentes. Mas enquanto alguns encontram conforto, Zilá mergulha em um sofrimento silencioso e cortante. O afastamento de Alaurzinho dói mais do que qualquer perda material.
Ela sente que está perdendo o controle sobre as pessoas que ama e o vazio deixado pelo rapaz é uma ferida que não para de sangrar. Zilá, que sempre se mostrou forte e implacável na luta pelas terras do Caturama, agora se vê fragilizada pela solidão. É nesse momento de vulnerabilidade que Honey decide agir. Ele se aproxima de Zilá com segundas intenções, lançando insinuações que misturam interesse e sedução. Honey sabe que uma mulher ferida pode ser uma aliada poderosa ou uma presa fácil para seus planos ambiciosos, e ele não perde a oportunidade de testar o terreno. Enquanto isso, nos bastidores da maldade, Sinara toma uma decisão radical que promete mudar o destino de Clara. Com o coração frio e a mente focada em seus objetivos escusos, ela decide apagar definitivamente o perfil de Clara na rede social. Sinara quer isolar a menina e eliminar qualquer rastro de sua presença digital para poder se dedicar exclusivamente ao tesouro que roubou. O livro de ervas de Nora agora é sua obsessão total. Ela mergulha nas páginas carregadas de segredos ancestrais, buscando um poder que ela acredita ser a chave para sua ascensão definitiva. O roubo do livro foi apenas o primeiro passo de um plano muito maior e mais perigoso que Sinara está costurando nas sombras. A tensão volta a subir quando Agrado, ainda processando a raiva contra João Raul, decide lançar uma nova bomba de informações. Ela comenta com João que flagrou Valmir em um momento de fraqueza, apostando dinheiro de forma compulsiva. Essa revelação cai como uma granada no ambiente já instável, mostrando que os vícios e os segredos estão corroendo a integridade dos homens daquela cidade. A reação não demora a vir. Quando Alaor descobre que o perfil de Clara foi apagado sem o seu consentimento, a revolta o consome por inteiro. Ele explode em fúria, sentindo que sua autoridade foi desafiada e que algo muito estranho está acontecendo debaixo do seu próprio teto. Sinara, ao presenciar o estouro de Alaor, sente o primeiro sinal de medo. Ela percebe que sua manipulação pode ter ido longe demais e que o risco de ser descoberta começa a se tornar real. A preocupação estampa seu rosto, mas ela sabe que não pode recuar agora que tem o livro de ervas em suas mãos. No coração comercial de Bom Retorno, a cooperativa vive um momento de agitação com a chegada de uma figura marcante. Janete e Zuzu se organizam para receber Nanda Prado, uma visita que traz consigo um ar de novidade e possíveis mudanças para os negócios locais. A presença de Nanda é vista com uma mistura de esperança e desconfiança, já que em uma cidade movida por interesses, ninguém aparece sem um motivo oculto. Mas o clímax do dia ainda estava por vir. Valmir, espumando de raiva após saber que seus hábitos de jogo foram expostos, decide não deixar barato. Ele caminha em direção a Agrado com o olhar carregado de ódio e a confronta de maneira agressiva. O embate entre os dois é violento nas palavras e a tensão atinge um nível insuportável. Valmir não aceita que sua vida pessoal seja usada como moeda de troca nas fofocas de Agrado e ameaça de forma direta, deixando claro que quem brinca com fogo em Bom Retorno acaba se queimando. A cidade está empolvorosa e cada personagem parece estar à beira de um colapso nervoso. A mentira de Giovanna contra João Raul continua a surtir efeito, separando aliados e criando muros de desconfiança que parecem intransponíveis. Zilá, entre o luto pelo filho e as investidas de Honey, começa a perder o rumo que a levava para as terras do Caturama. E no centro de tudo, o livro de ervas roubado por Sinara brilha como um artefato de destruição, pronto para ser usado contra qualquer um que tente impedir seus planos. A rede de intriga se fechou e agora cada passo em falso pode ser o último. A verdade sobre o perfil apagado de Clara e as apostas de Valmir são apenas faíscas perto do incêndio que está prestes a consumir as famílias de Bom Retorno. Ninguém está a salvo e a paz que Eleomar tanto desejou parece ter morrido junto com ele, deixando apenas um rastro de ódio, ganância e vingança que ninguém sabe onde vai parar. O silêncio que se seguiu à confissão de Eduarda foi mais doloroso do que qualquer grito de desespero que Luan pudesse imaginar. Ele abriu o coração com a pureza de quem acredita no amor, mas a realidade bateu à sua porta com uma frieza cortante. Eduarda olhou profundamente nos olhos dele e com uma sinceridade que machuca, confessou que não está apaixonada por ele. Cada palavra dela foi como um golpe seco no peito de Luan, que viu seus castelos de areia desmoronarem em um instante. O mundo dele parou enquanto ela tentava explicar que o carinho existia, mas que a chama necessária para um romance simplesmente não estava lá. Luan sentiu o peso da rejeição esmagar suas esperanças, mas em um ato de desespero para não perder o contato com ela, ele tentou mudar o foco da dor. Em vez de se afastar, ele fez um convite inesperado. Chamou Eduarda para ir ao rancho de João Raul. Era uma tentativa desesperada de manter um vínculo, de criar uma memória nova que pudesse, quem sabe, mudar o que ela sentia.
mesmo que no fundo ele soubesse que o amor não se força. Enquanto o coração de Luan sangrava, outra estrutura familiar de Bom Retorno começava a desmoronar de forma definitiva. Alaurzinho tomou a decisão mais difícil de sua vida e não conseguiu mais guardar esse peso apenas para si. Ele procurou Janete e, com a voz carregada de uma determinação amarga, revelou que ninguém esperava ouvir com tanta clareza. Ele vai se separar de Zilá. A notícia caiu como uma bomba nos ouvidos de Janete, que viu ali o fim de uma era de aparências e sofrimentos acumulados. Alaurzinho sente que sua alma está definhando ao lado de uma mulher que se deixou consumir pela ganância e pelo ódio. Ele quer respirar, quer se libertar das correntes que o prendem a uma guerra por terras que nunca foi sua. Janete ouviu tudo em choque e logo em seguida, correu para dividir o peso dessa revelação com Zuzu. As duas conversaram longamente sobre o destino trágico de Alaurzinho e Zilá, lamentando como o orgulho de uma mulher pode destruir a felicidade de um homem bom. O burburinho sobre o fim do casamento começou a circular como um vento frio, prenunciando que a solidão de Zilá seria apenas o começo de sua queda. Mas a vilania não tira férias e o casal de conspiradores Nayane e Roney decidiu que a felicidade alheia era um alvo a ser abatido. Eles uniram forças em uma aliança perversa para destruir o que restava do romance entre João Raul e Agrado. Com uma sincronia assustadora, eles começaram a plantar discórdia e criar situações desconfortáveis, agindo como verdadeiros sabotadores da paz. Nayane com seu sorriso cínico e Roney, com sua lábia manipuladora, fizeram de tudo para atrapalhar os momentos de intimidade do casal. O plano deles é minar a confiança de Agrado até que ela não consiga mais olhar para João Raul sem sentir o peso da dúvida. João Raul, sentindo o cerco se fechar, não aguentou mais a pressão e decidiu confrontar Nayane de frente. Ele a questionou com dureza sobre suas verdadeiras intenções ao aparecer no rancho de surpresa, invadindo seu espaço e sua privacidade. Ele sente que ela é uma ameaça real, mas Nayane apenas desvia das perguntas com a habilidade de uma serpente, deixando o clima ainda mais tenso e insuportável. Enquanto as brigas por amor e poder tomam conta da superfície, nas sombras de um quarto escuro, Sinara alimenta uma fúria negra que promete derramar sangue. Ela não aceita a revolta de Alaor e a forma como ele vem desafiando sua autoridade. Segurando o livro de ervas que roubou de Nora com as mãos trêmulas de ódio, ela faz uma promessa sinistra para si mesma. Ela vai se vingar de Alaor. Sinara agora possui o conhecimento proibido, as fórmulas que podem causar dores indescritíveis e destinos cruéis. Ela folheia as páginas amareladas em busca da receita perfeita para destruir o homem que ousa se levantar contra ela. A maldade de Sinara atingiu um novo patamar, onde ela não busca mais apenas o lucro, mas a destruição física e mental de seus inimigos. O livro de ervas tornou-se sua arma mais letal e ela está pronta para usá-lo sem qualquer remorso. A sorte de Sinara, porém, quase foi interrompida por um movimento inesperado de Leucádia e Rosalva. Desconfiadas de que algo muito errado estava acontecendo, as duas decidiram agir por conta própria e iniciaram uma busca frenética. Elas reviraram tudo, vasculharam cada canto escondido com o objetivo de encontrar o livro de Nora nas mãos de Sinara. A tensão durante a busca era palpável, o coração das duas batia forte com o medo de serem pegas. Mas a determinação de recuperar o objeto sagrado de Nora falava mais alto. No entanto, Sinara foi mais esperta. Ela escondeu o livro com tamanha astúcia que Leucádia e Rosalva não conseguiram encontrar absolutamente nada. Elas saíram dali com as mãos vazias e a frustração estampada no rosto, sem saber que o perigo continua guardado a 7 chaves, pronto para ser libertado no momento em que elas baixarem a guarda. Bom Retorno está se transformando em um tabuleiro onde as peças se movem movidas pelo ódio e pela vingança. O sofrimento de Luan é apenas um detalhe diante da tempestade que se aproxima com a separação de Alaorzinho e as ameaças químicas de Sinara. O rancho de João Raul, que deveria ser um refúgio, tornou-se o palco de invasões e confrontos diretos que prometem rasgar o que resta de dignidade entre eles. O destino de todos está agora ligado às páginas de um livro roubado e às decisões de corações que já não batem mais no mesmo ritmo. A guerra familiar de Zilá ganhou novos inimigos e a vingança de Sinara é um rastilho de pólvora que já foi aceso. O que acontecerá quando a primeira erva for colhida e a primeira poção for preparada? Ninguém está a salvo do veneno que começa a ser destilado no coração da cidade e o amanhã parece ser uma promessa cada vez mais sombria para os habitantes de Bom Retorno. Sexta, o veneno da verdade é mais perigoso do que qualquer mentira e Sinara sabe exatamente como manipular as sombras para conseguir o que deseja.
Com o livro de ervas de Nora escondido entre as mãos trêmulas de ansiedade, ela mergulha em páginas amareladas que guardam segredos que a humanidade deveria ter esquecido. Ela busca algo específico, uma arma invisível para aniquilar a felicidade alheia. Entre sussurros e fórmulas ancestrais, Sinara finalmente encontra uma simpatia poderosa para afastar João Raul de agrado de uma vez por todas. O ódio que ela sente é o tempero principal dessa descoberta macabra. Nayane, que observa tudo de perto como uma ave de rapina, não consegue conter o entusiasmo. Ela comemora com um brilho maligno no olhar, sabendo que o caos está prestes a ser servido na mesa dos seus inimigos. A aliança entre as duas se torna um pacto de destruição que começa a ganhar forma na cozinha da casa. Enquanto isso, a inocente Rosinha trabalha com dedicação, sem ter a menor ideia de que está prestes a se tornar um instrumento de uma tragédia. Ela finaliza as refeições destinadas a Zillah e Honey com o carinho de sempre, mas o destino prega uma peça cruel. Sem saber o que realmente está fazendo, Rosinha utiliza os preparados sinistros que Sinara deixou estrategicamente ao alcance. Ela mexe a panela, temperando o jantar com o pó da discórdia e as ervas da revelação sem filtro. O aroma que sobe da comida é hipnotizante, escondendo o perigo que cada colherada carrega. Rosinha serve o jantar com um sorriso no rosto, orgulhosa do seu trabalho, enquanto o destino de todos naquela sala é selado pelo paladar. O jantar começa e a tensão no ar é quase física. Todas as pessoas presentes se servem com vontade, mergulhando na sopa que carrega o feitiço de Sinara. A ironia do destino é que João Raul e Agrado, os alvos principais da discórdia, são os únicos que não comem. Seja por um pressentimento ou por um capricho do acaso, eles permanecem de fora daquela refeição amaldiçoada. O efeito do preparado de Sinara é instantâneo e devastador. Em poucos minutos, as máscaras começam a cair com um estrondo ensurdecedor. O filtro social desaparece e as pessoas começam a falar verdades nuas e cruas, sem qualquer melindre ou educação. Segredos guardados há décadas são cuspidos como veneno. Acusações que antes eram apenas sussurros tornam-se gritos de confronto. O caos se instala na mesa enquanto cada convidado despeja suas mágoas e julgamentos mais profundos uns sobre os outros. Sinara observa a cena com uma mistura de pavor e fascinação. Ela deduz imediatamente que Rosinha usou seu preparado na sopa servida e percebe que o poder do livro de Nora é muito maior do que ela imaginava. A situação foge do controle e, em meio ao transe provocado pelas ervas, Sinara sente uma necessidade incontrolável de também se despir de suas mentiras. Ela começa a contar sua própria história para Rosinha e Cláudio, revelando passagens sombrias e motivações que ninguém jamais ousou questionar. É um momento de exposição total, onde a vilã se vê nua diante daqueles que sempre desprezou. O ambiente da casa se transforma em um tribunal de confissões onde ninguém é inocente e a verdade é a carrasca. Longe dali, no restaurante da cidade, outros encontros carregados de tensão acontecem sob as luzes baixas. Janete e Zuzu entram no estabelecimento e dão de cara com Alaurzinho e Malvino. O encontro inesperado faz o clima pesar instantaneamente. Alaurzinho, que já vive o luto da separação de Zillah, sente uma pontada aguda de ciúmes ao ver Janete ali. O sentimento é irracional e queima por dentro, mostrando que ele ainda não está pronto para ver a vida seguir seu curso sem o seu controle. O ciúme de Alaurzinho é um aviso silencioso de que novas brigas estão por vir e que seu coração ainda é um território em guerra. A provocação também corre solta em outra mesa, onde Adilson decide testar os limites de Valmir. Com palavras ácidas e um sorriso provocador, ele toca nas feridas abertas de Valmir, que já está com os nervos à flor da pele por causa de suas dívidas de jogo. O confronto entre os dois é iminente e a agressividade de Valmir parece prestes a transbordar. Ele não aceita ser humilhado e a tensão entre os homens da cidade só faz crescer, transformando qualquer conversa em um potencial campo de batalha. Bom Retorno é uma panela de pressão prestes a explodir em cada esquina. De volta à residência principal, no meio do delírio da sopa da verdade, Honey aproveita o momento de vulnerabilidade total para agir. Ele se aproxima de Zillah e com uma intensidade que nunca demonstrou antes, se declara para ela. Ele abre o peito e revela sentimentos que até então eram vistos apenas como interesse financeiro. Zillah, sob o efeito das ervas e abalada pela separação iminente de Alaurzinho, recebe aquela declaração como um golpe inesperado. A fragilidade dela é o terreno perfeito para Honey fincar sua bandeira. O futuro da fazenda e do Caturama agora está ligado a essa nova e perigosa aliança amorosa que nasce no meio de um jantar enfeitiçado. A noite em Bom Retorno termina com a alma da cidade exposta.
O preparado de Sinara arrancou as proteções de todos e o que restou foi um rastro de destruição emocional. Amizades foram rompidas, casamentos foram definitivamente enterrados e segredos de família agora são de domínio público. João Raul e Agrado escaparam do feitiço, mas terão que lidar com os destroços de uma sociedade que não consegue mais olhar no olho sem lembrar das verdades ditas naquela mesa. O livro de ervas de Nora provou sua força letal e Sinara sabe que agora tem o destino de todos na palma de sua mão. O amanhã será um dia de acerto de contas e ninguém sabe como reconstruir as pontes que a verdade incendiou. Sábado. O desespero é um conselheiro perigoso e Zilá está sentindo o chão fugir sob seus pés de uma forma que nunca imaginou ser possível. A segurança que ela ostentava como uma armadura começou a rachar no exato momento em que o silêncio de Alaurzinho se tornou ensurdecedor. Tomada por uma súbita crise de consciência ou talvez pelo medo avassalador da solidão definitiva, ela decide agir com violência contra as mudanças que ela mesma provocou. Com o olhar gélido e a voz cortante, Zilá confronta Honey e exige, sem qualquer margem para discussão, que ele junte suas coisas e deixe a mansão dos Amaral imediatamente. Ela tenta expulsar dali o homem que serviu de pivô para tantas discórdias, acreditando que remover a presença física dele será o suficiente para limpar o rastro de destruição no seu casamento. Mas Zilá sabe que apenas expulsar Honey não trará Laurzinho de volta. Em um ato de puro desespero, ela corre até Sinara e a pressiona contra a parede. Zilá exige que a vilã use seus conhecimentos escusos, suas ervas e suas manipulações para salvar seu casamento a qualquer custo. Ela quer uma solução mágica para um problema que ela mesma criou, mergulhando ainda mais fundo no mar de mentiras que ameaça afogá-la. Enquanto a mansão dos Amaral ferve em angústia, a esperança tenta florescer em outro canto de bom retorno. Janete, Zuzu e Nanda Prado caminham juntas até o canteiro de obras da nova sede da cooperativa. O som das ferramentas e o cheiro de cimento fresco representam o sonho de uma vida melhor para os produtores locais. Janete olha para aquelas paredes subindo e sente que apesar de todo o caos familiar, ali existe algo sólido para se segurar. Elas planejam o futuro com entusiasmo, sem saber que as sombras da inveja já estão se movendo para sabotar esse progresso. A presença de Nanda traz um ar de modernidade e força para o projeto. Mas a felicidade do trio é uma vidraça frágil pronta para ser estilhaçada por uma pedra atirada por mãos invisíveis. No rancho, o clima é de trabalho intenso, mas carregado de uma eletricidade pesada. Honey, ignorando a expulsão de Zilá, foca todas as suas energias na gravação do clipe que promete ser um marco na carreira de João Raul. O cenário está montado e as câmeras começam a rodar, capturando a atenção entre os protagonistas. Agrado e Nayane dividem o mesmo espaço sob as ordens de Honey, e a rivalidade entre as duas é quase palpável, alimentando as lentes com um realismo que nenhum ator conseguiria forjar. João Raul tenta manter o profissionalismo, mas a pressão psicológica de ter Nayane e Agrado disputando cada palmo de terreno é exaustiva. Para piorar a situação, uma figura de peso surge no horizonte. Tom Bastos está a caminho do rancho e sua chegada promete mudar completamente a dinâmica de poder. Quando Honey e Tom finalmente se cruzam, o choque é inevitável. Eles se enfrentam com a agressividade de dois machos alfa defendendo seus territórios, e as faíscas desse embate ameaçam incendiar todo o set de gravação. A calmaria na construção da cooperativa dura pouco tempo. Como um golpe de misericórdia planejado nos bastidores, Nanda Prado é atingida por uma denúncia grave de poluição ambiental. O escândalo explode rapidamente e atinge a imagem da cooperativa como um raio. Vilma e Agenor, sempre atentos ao que acontece na cidade, não perdem a oportunidade de colocar lenha na fogueira. Eles reconhecem Nanda publicamente como a grande parceira de Janete, vinculando o nome da cooperativa ao crime ambiental. O plano é claro: destruir a reputação de Janete e enterrar o sonho da sede própria antes mesmo do telhado ser erguido. Janete sente o golpe e percebe que seus inimigos são muito mais organizados do que ela supunha. A denúncia é um veneno que se espalha pelas conversas de bom retorno, transformando a admiração em suspeita em questão de minutos. Em meio ao turbilhão de problemas profissionais, os dramas pessoais continuam a exigir atenção. Eduarda, sentindo-se encurralada pelas expectativas e pela pressão do seu próprio show, decide deixar o orgulho de lado. Ela procura Luan e, com a voz baixa e o olhar carregado de incerteza, pede ajuda ao rapaz. Ela precisa dele para que sua apresentação seja um sucesso, criando uma dependência emocional que confunde ainda mais os sentimentos de Luan, que ainda tenta curar a ferida da rejeição anterior.
Enquanto isso, João Raul tenta ter uma conversa séria com Valmir, buscando entender o que está acontecendo com o pai. Valmir, no entanto, é mestre na arte do disfarce. Ele olha nos olhos do filho e mente com uma naturalidade assustadora, escondendo que continua mergulhado no vício do jogo e que as dívidas estão chegando a um ponto sem volta. Ele prefere manter a máscara de pai íntegro enquanto o abismo se abre sob seus pés. Quando tudo parece perdido para a cooperativa, uma luz surge em um lugar inesperado. Palhares, o influente apresentador, decide intervir de uma forma que pode mudar o jogo. Ele entra em contato com Janete e oferece um espaço valioso em seu programa de rádio. Palhares permite que ela se defenda publicamente das acusações de poluição e explique a verdade sobre a cooperativa. É a chance de ouro para Janete lutar contra a difamação de Vilma e Agenor. O microfone de Palhares torna-se a arma de Janete em uma guerra de narrativas onde a verdade é a única mercadoria que ela tem para oferecer. A cidade inteira se prepara para ouvir o que Janete tem a dizer. Enquanto Zilá aguarda desesperadamente por um sinal de Sinara e as gravações no rancho seguem sob a sombra do confronto entre Rony e Tom. O destino de Bom Retorno está sendo decidido agora entre denúncias, mentiras de jogo e promessas de vingança mística.